Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua casa, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Espírito Santo, que a palavra que o Senhor já colocou no coração do pastor Danielson venha ser boa semente, caindo em boa terra nos nossos corações e frutificando nas nossas vidas para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ficar à vontade. Não é esse texto que nós vamos falar hoje, mas eu gostaria de convidá-los para ler o que está na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo... Deixa eu achar aqui Hebreus. Hebreus capítulo 10. Versículo 24 e 25, mas nós vamos começar por aqui. Lembrando que esse mês eu fiz diversas ministrações, quando eu estive ministrando, falei sobre corpo de Cristo, comunhão do corpo de Cristo, e com a ministração de hoje eu estou encerrando temporariamente esse assunto, né? Se Deus mandar para chamar de novo, mas essa é a última parte que eu gostaria de compartilhar com vocês no momento, sobre corpo de Cristo, sobre igreja. Foram diversas ministrações que estão gravadas, estão à disposição, quem quiser assistir, estão nas redes sociais para poder assistir. Hebreus capítulo 10, versículo 24, eu vou ler por aqui pela NVI para vocês poderem acompanhar aqui pelo quadro, diz assim: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia. Amém? Podemos voltar atrás aí. Meu Senhor, meu Deus, obrigado, concordando com a oração da tua serva, pastora Keila, peço que o teu Espírito Santo traduza em espírito e vida essa palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus. Antes de ir para o texto principal, o tema de hoje, falei várias coisas sobre o corpo de Cristo, o que é o corpo de Cristo, discernir o corpo de Cristo, que foi no primeiro domingo desse mês, assim, e hoje vamos estar falando sobre consequências, ou melhor dizendo, benefícios de congregar. Mas antes de fazermos parte do corpo de Cristo, mas antes de falar isso, me chama a atenção esse texto, Hebreus, um livro que foi escrito por cristãos, né? Provavelmente não sabe se foi Apolo, ou se foi Paulo, ou se foi algum outro, né? Mas porque não tem assinatura da pessoa, mas foi um líder da igreja primitiva que escreveu isso no primeiro século, entre os primeiros, pessoas que foram contemporâneas de Jesus, pessoas que conheceram Jesus, pessoas que andaram junto com Jesus, viram seus milagres e ouviram pessoalmente com seus próprios ouvidos a doutrina. Foram uma dessas pessoas, que alguns acham que foi Apolo, outros acham que foi Paulo, né? Não se sabe, mas a gente sabe que foi o Espírito Santo que inspirou, e é isso que importa. O nome da mão que escreveu não é tão importante, mas sabendo que é o Espírito Santo que importa. E me chama a atenção uma coisa que diz assim, considerando os outros, já no 24, mas no 25 diz assim: não deixando de reunir-se, em algumas, na minha versão está dizendo, não deixando de congregar-se, como se tornou costumes de alguns. Hoje em dia, e principalmente as pessoas mais velhas, cristãos mais experientes, eles olham para as nossas igrejas hoje e veem que tem uma diminuição de procura. Houve um censo recentemente mostrando a diminuição das igrejas cristãs em geral. E as pessoas mais velhas, elas falam isso abertamente. Eles dizem: antigamente as pessoas não faltavam culto, antigamente as igrejas eram cheias, antigamente tinha que fazer mais de um culto por dia, porque senão não comportava o número de pessoas, antigamente não fazia diferença se chovia, se não chovia, se estava frio, se estava quente, né? Todos participavam, e de fato houve um período que realmente isso aconteceu. No entanto, a gente percebe
já no primeiro século, lá entre os cristãos que conheceram o próprio Jesus Cristo, pessoas que foram contemporâneas de Jesus. Jesus tinha acabado de subir aos céus. A carta de Hebreus foi escrita, sei lá, não deu 50 anos desde que Jesus subiu aos céus para ser feita a carta aos Hebreus. É uma carta antiga e diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Já naquela época havia pessoas que começaram a se afastar. Então isso dá para se ver já desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, porque fala em Lucas, final de Lucas, capítulo 24, vai dizer que em torno de 500 pessoas, o apóstolo Paulo vai confirmar isso depois, porque ele ficou sabendo, que cerca de 500 pessoas estavam junto com Jesus na hora que ele subiu aos céus. 500 pessoas estavam juntos na hora que subiu aos céus. E que se informa que no primeiro século, cerca de 2.000 pessoas foram martirizadas por confirmar a ressurreição de Jesus. Eles disseram, olha, era o seguinte, as pessoas eram colocadas assim, disse, não, basta tu negar, porque não era só a pessoa que morria a pessoa e morria, que era condenado à morte, era condenado à morte por sedição, era condenado à morte ele e a família, né? E daí a pessoa diz assim, não, basta tu negar essa mentira de que tu viu esse Jesus ressuscitado aí, que daí tu está solto. E as pessoas faziam questão de deixar escrever um chamado um documento, mas tem um nome. Não é testemunho não é o testemunho dos condenados, mas era as últimas palavras, e as últimas palavras que todos eles diziam era algo parecido como: não posso negar o que os meus olhos viram, o que meus ouvidos ouviram e o que minhas mãos tocaram. Falavam quase igual, sabe? O próprio apóstolo João vai começar a falar isso citando essa frase que as testemunhas de Jesus falavam: o que os meus olhos ouviram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que nossas mãos tocaram. E eles preferiam morrer a negar. Por que eles preferiam morrer a negar? Porque o mesmo Jesus que ressuscitou poderia transformar a morte deles em ressurreição. Então eles morriam sem medo. Cerca de 2.000 pessoas nos primeiros 100 anos da igreja foram mortas simplesmente porque não quiseram negar a ressurreição de Cristo. 500 pessoas viram ele subindo aos céus, mas nesses 40 dias que ele ficou aqui, ele visitou muitas pessoas, ele esteve presente em muitos lugares. Mas então vamos lá, essas pessoas, então 500 pessoas viram Jesus subir aos céus e Jesus disse: permanecei em oração até que eu derrame a promessa do meu Pai. Então tinha um cenáculo enorme, bem maior do que a nossa casa de oração, e esse cenáculo daí entrou lá, talvez não tinha 500 pessoas, mas tinha lá quase isso. No primeiro dia, Jesus vai derramar o Espírito Santo, mas Jesus não derramou o Espírito Santo no primeiro dia. Daí no segundo dia disse: não derramou, acho que ele não derrama mais não, ele foi para a casa do Pai e está lá. Será que não foi ilusão? Será que eu não fiquei muito tempo no sol e vi Jesus subir? Não, acho que eu não vou. E daí já não tem mais 500, tem menos, vai ter 400, já no outro dia vai ter 300, no outro dia vai ter 200. Sei que quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, só tinha 120 pessoas ali. Só 120. Cadê as 500? Deixaram de se reunir como igreja segundo a costume. Já era um costume. Não é de agora. Existem momentos de avivamento, e glória a Deus porque os nossos avós viram isso no Brasil, e eles viram isso, as pessoas com ardor em busca da presença de Deus, lotando as igrejas. Glória a Deus por isso. No entanto, já no primeiro século já era costume de alguns parar de congregar. No mesmo mês, um mês e meio depois que Jesus havia ressuscitado
pessoas já tinham parado de congregar. Por quê? Por que as pessoas param de congregar? Porque, em geral, elas têm uma visão extremamente egoísta e limitada do poder de Deus. E não conseguem, elas são muito emocionadas. Então, quando Jesus morto aparece vivo e mostra as figuras, todo mundo corre para ver esse show. Quando uma pessoa pega um cestinho de 5 pães e 2 peixes e multiplica e deixa todo mundo farto de tanto comer, todo mundo aplaude o show. Opa, vamos seguir. Será que ele vai fazer mais pão na próxima? Vamos pedir, alguém leva perdiz, porque eu estou com vontade de comer um galeto. Alguém leva um perdiz para Jesus multiplicar da próxima vez. As pessoas gostam de espetáculo. As pessoas gostam de shows. Elas não estão atrás de Jesus, grande parte delas não estão atrás de Jesus porque querem que Jesus seja Senhor das suas vidas, mas estão atrás de Jesus porque querem que Jesus as sirva. E daí, se eu venho uma vez no culto e Jesus não me serviu, se eu fui nesse encontro no cenáculo e o Espírito Santo não baixou, logo não vem mais. Se eu vou num lugar e, sei lá, Deus não entrega a minha vitória, a gente nem sabe se aquilo que a gente quer para nós, porque o coração é enganoso, às vezes a gente quer algo ardente no nosso coração, mas Deus não quer isso para nós. E por isso que Ele não nos dá. Não é que quando Deus diz não para nós, Deus sempre ouve a nossa oração, e essa oração tem a resposta sim, tem a resposta espere, e tem a resposta não. Mas tem pessoas que, se não ouvirem o sim, eles saem da presença de Deus. Só que o espere faz parte do sim. Se tu está fazendo um bolo e a criança ali quer comer o bolo e diz: eu quero bolo, eu quero bolo, eu quero bolo. Não adianta, tem que esperar o bolo ficar pronto. Não dá para tirar antes. Ainda tu vai tirar o bolo antes, vai entregar o bolo antes, e a criança vai dizer: ai, tem embatumado, está cru. Claro, não esperou. Quando Deus diz espera, é para o nosso bem. E outra coisa, quando Deus diz sim, é bênção. Quando Deus diz não, é livramento. Porque às vezes o nosso coração quer algo, mas Deus sabe o que vai acontecer se Ele entregar esse algo, e por isso Ele diz não. As pessoas deixam de congregar porque elas têm uma visão extremamente limitada de quem é Deus e de quem elas são em Deus. Por isso que lá no primeiro século deixavam de se reunir como igreja. E eu achei interessante no versículo 24, que diz assim: consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Quando tu vens ao culto, tu está sendo beneficiado? Está recebendo a palavra? Está tendo um espaço de liberdade para louvar o Senhor, para ter um momento de comunhão com o Senhor? Claro que tu pode fazer isso lá no teu quarto, mas a casa de oração é diferente. Sim, tu sai daqui renovado, tu sai daqui. Eu estava falando, coloquei mensagem, que talvez eu nem conseguiria ministrar hoje, porque eu estou com uma infecção na boca, que eu não posso falar. Estava aqui cantando e agora estou aqui pregando. Deus cura a gente só pelo fato de estar aqui. A gente sai bem por fato de estar aqui. Então sim, a gente vem para a casa do Senhor, Deus nos abençoa. No entanto, a tua presença é mais do que só um benefício para ti. A tua presença é um ministério. É um ministério. Porque se tu não tivesse vindo hoje, o que seria, as pessoas que estão aqui junto contigo teriam sentido a tua falta. E o culto não estaria legal. Porque tu não está aqui. A tua presença faz isso. O fato de tu pensar: não, mas hoje eu não... hoje eu vou fazer minha oração em casa, vou escutar uma pregação em algum lugar e... deu, não vou mais pensar nisso. Mas tu não vi, faz com que aquela pessoa
que está aguardando para te ver aqui, também se desanima. Então, por isso que a gente é um ministério, aqui está dizendo, incentivando ao amor e às boas obras. Vir no culto é sim, em primeiro lugar, sinal de compromisso com Deus. Como é que tu vai dizer que tu é cristão, que Jesus, as pessoas falam de boca cheia, porque Deus é em primeiro lugar na minha vida, Deus é em primeiro lugar na minha vida, mas deixam de reunir-se como igreja, segundo, e criam esse costume de deixar de se reunir. Como é que Deus pode ser a primeira coisa na vida, a primazia, a prioridade, se não é capaz nem de se reunir, né? Então sim, é um compromisso com Deus. Segundo, é fonte de bênção para ti, com certeza, mas não esqueça que também é um ministério. A tua presença dá valor ao culto, a tua presença faz com que as pessoas realmente se sintam bem. Quando tu falta, as pessoas sentem falta. Lembra disso. É um ato de amor a Deus? Sim. É uma bênção por ti? Sim. Mas é um ato de amor ao próximo. Tá? É isso que está falando. Não deixem de se reunir. Já naquela época, as pessoas também deixaram de se reunir porque Deus não entregou a bênção que eles queriam, porque estava frio, porque estava com chuva, porque estava com seca, porque eles tinham que trabalhar. É engraçado, né? A gente não deixa. Pode estar caindo, chovendo canivete. A gente não deixa de ir no trabalho. Porque o trabalho é mais importante do que Deus para nós. Mas é lógico. A gente não pode ser hipócrita, né? Dizer que Deus está em primeiro lugar. Porque a gente pode estar com dor de cabeça, a gente pode estar com náusea, pode estar chovendo canivete, mas a gente vai trabalhar. Por quê? Porque o dinheiro é mais importante do que Deus. Por isso. Porque se Deus fosse mais importante, a gente vinha ter um encontro com Ele. Porque foi Ele que criou a igreja. Igreja não é indivíduo, igreja é reunião. Jesus disse, criarei a minha igreja. Então, se eu realmente amasse a Deus acima de todas as coisas, eu ia estar mal, eu ia estar triste, eu ia estar desanimado, ia estar chovendo canivete, estar um calorão lá fora, sei lá o quê. E eu ia igual para ter um encontro com Deus, porque Deus é minha prioridade. Como o dinheiro é minha prioridade, pode acontecer isso para o trabalho, não falta. Trabalho não falta. Jogo de futebol do meu time, não falta. A gente não deixa de ir numa festa de família porque está frio, porque está chovendo. Por quê? Porque a festa de família é mais importante do que Deus. Para que a gente possa ser curado desse pecado, a gente precisa reconhecer e deixar de ser hipócrita. A gente não ama Deus a mais acima de todas as coisas. Se a gente amasse, a gente colocaria as coisas de Deus em prioridade. Isso não é um defeito só nosso, da nossa geração. Louvo a Deus pela geração do avivamento da década de 40, até a década de 60. Eu louvo a Deus. Alguns resquícios de avivamento vieram até a década de 80, alguns resquícios de avivamento vieram até a década de 90, mas, de novo, a igreja está entrando num momento de apostasia, e Jesus lembrou que isso ia acontecer. E aqui está falando, pode passar o próximo slide? Procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se nós estamos vendo sinais do fim do mundo, se nós estamos vendo guerra e rumores de guerra, sinais de apostasia, sinais de desamor, filho matando pai, pai matando filho, isso tudo está. Jesus falou que quando a gente vê esses sinais, é sinal de se aproximar a segunda vinda dele, sinal do fim dos tempos, dos últimos momentos. E aqui está dizendo que justamente agora, quando a gente vê rumores de guerra, quando a gente vê amor se esfriando, quando a gente vê um monte de falsos cristos se levantando por aí, gente se dizendo ser mais importante que Deus, ou se dizendo o próprio Deus, e assim por diante. Quando a gente vê tudo isso, agora sim é motivo para nos encorajarmos a estar junto. Então, antes de falar do que a gente ganha com isso, vamos conscientizar que nós temos, todo batizado tem um ministério.
e esse ministério é encorajar o próximo. Então, já pararam para pensar uma coisa muito, mas muito simples. Eu não estou falando de uma pessoa por semana, eu não estou falando de uma pessoa por mês, eu não estou falando de 10 pessoas por dia. Eu estou falando se cada um de nós, aqui presente, nós mesmos, nós que estamos aqui, só nós que estamos aqui, se nós dedicássemos um ano para incentivar uma pessoa para trazer para a igreja, ano que vem essa igreja teria o dobro de membros. E daí, se daí ano que vem esses que foram trazidos junto conosco dedicassem um ano para incentivar uma pessoa, em 2027 a igreja teria 4 vezes o que tem hoje. Por que a igreja não cresce? Porque nós não entendemos, nós não sabemos quem nós somos no corpo. Nós acabamos sendo, como eu falei numa pregação sobre o corpo, esse mês, a gente acaba sendo células mortas, nós acabamos sendo células cancerosas, células doentes dentro do corpo de Cristo, que não funcionam. Claro que existem pessoas que são evangelistas e que conseguem ganhar 10 pessoas por dia, e 20 pessoas por dia, e 100 pessoas por vez e tal. Glória a Deus por essas pessoas. Nem todo mundo tem esse dom, mas será que a gente não consegue animar no decorrer de um ano? Se nós fizéssemos só isso, a igreja dobraria de membro a cada ano. E a palavra do Senhor diz que a gente deve encorajar uns aos outros. É o que nós devemos fazer, encorajar uns aos outros. Convidar, trazer junto, passar na casa e visitar, principalmente aquelas pessoas que ainda não têm um compromisso com Deus. Essas pessoas que a gente deve dar mais atenção. Amém? Então assim, é ministério. Mas agora eu vou dizer o que nós que estamos aqui, o que nós ganhamos hoje. Noite fria, dia bom para comer pinhão na frente da lareira, para comer pipoca em roda do fogão a lenha. Ótimo dia, ótima noite, friozinho, coisa boa. E a gente saiu de casa e veio para cá. E o que a gente ganhou? Vamos abrir no Salmo de número 133. Eu poderia escolher um monte de lugar, mas eu vou pegar o Salmo 133 porque eu achei o mais simples de entender. Salmo 133, versículo 1. Você vai ler todo ele, porque ele é muito grande. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Versículo 2. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção. E aqui está dizendo da vida, assim, a bênção, na minha versão está e a vida para sempre. São duas coisas, a bênção e a vida para sempre. Conviver com irmãos, perfeito, achei, também é a ideia de comunhão. Comunhão não é simplesmente a gente estar no mesmo lugar, isso não é comunhão. Comunhão é a gente estar no mesmo lugar, mas com o mesmo objetivo e com o mesmo ânimo, com o mesmo coração, um só coração. Isso é comunhão. Ou seja, isso só se consegue com a convivência. Nós somos todos filhos do mesmo Pai, nosso Senhor Deus. Nós temos um irmão mais velho que é o nosso líder, o nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Cada um de nós, nos demais dias da semana, nós temos nossos afazeres profissionais, nossos afazeres escolares, acadêmicos, nós temos a nossa família para cuidar, mas pelo menos 1 ou 2 vezes, ou quantas vezes for possível, a gente se encontra não como CPF, CNPJ, a gente como pessoa individual, mas a gente se encontra como membro do corpo de Cristo. A gente vem congregar. Porque na Manancial hoje tem a quarta e o domingo.
a igreja aberta, né? Tem igrejas que podem ter várias outras atividades, muitas delas têm. Eu fui ministrar numa igreja em Brasília, também fui em Minas Gerais também, mas uma igreja em Brasília, e eles tinham, no domingo eles tinham 3 cultos, e durante a semana eles tinham 2 cultos por dia, um era ao meio-dia e outro era à noite, todos os dias, só na segunda-feira que não. E na segunda-feira daí tinham umas reuniões, que daí não era culto, daí não tinha um pastor, eram reuniões. Mas de terça a domingo, no domingo tinha 3 ou 4 cultos, agora não lembro. E de terça a sábado tinha 2 cultos. Eu tive a oportunidade de ministrar em vários desses cultos, em horários diferentes. O culto que eu achei mais interessante foi o culto das 4 horas da manhã, que era o horário, eles vinham para o culto. É porque a Brasília, assim como São Paulo também, não para, né? A cidade está sempre rodando. Então eles pegavam assim, pessoas, tem gente que estava saindo do trabalho e vinha para o culto antes de ir para casa, e pessoas que estavam indo para o trabalho iam pegar às 6 horas no trabalho e passavam na igreja antes, e se encontravam eles ali e faziam culto. Eu achei tão interessante isso, assim, né? Então tinha gente assim, que estava assim, bem vestidinho e tal, assim, e outra gente estava bem mal acabado, porque tinha saído do trabalho. Eu achei tão bonito isso, né? Uns estavam iniciando a sua vida, sua rotina do dia com um culto, outros estavam encerrando a sua rotina do dia com um culto. Foi muito gratificante ver essa coisa. Mas aqui na Batista Manancial temos na quarta e no domingo. Então, nós temos a semana toda, os 168 minutos, horas que Deus nos dá por semana. Deus nos chama, olha, vamos se reunir pelo menos uma vez por semana, pelo menos 2 vezes por semana. Vamos tirar dessas 168, vamos ter 164 horas para fazer tudo o que a gente quiser. Mas umas 2 horas, mais 2 horas, né, umas 4 horas por semana, vamos tirar para nos reunir. Né? Não é muita coisa. E o que acontece? Quando a gente cria essa rotina, quando a gente não cria aquela mania de deixar de congregar, quando a gente cria um costume de congregar, a gente vai criando uma convivência, a gente vai se conhecendo, a gente vai estando junto um com o outro. Jesus falou, e não está aqui no Salmo 133, mas Jesus falou que quando 2 ou mais concordam em alguma coisa e oram em oração, Deus realiza. Como é que a gente vai concordar se a gente não sabe o que cada um pensa? É necessário uma convivência. Bem, né? Então, a primeira coisa, é agradável estar no meio dos irmãos. A primeira coisa que a gente ganha, não é chato, não é ruim, é gostoso estar no meio dos irmãos. É agradável estar convivendo. É bom saber que a gente não está sozinho na nossa fé. É bom saber que a gente pode contar com a oração, com a palavra amiga de alguém. É bom enxergar o rosto uns dos outros. Então, a primeira coisa, ó como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. E daí começa assim, é como óleo que desce sobre a cabeça e vai até a barba. A barba de quem? De Arão. Quem que é Arão? Arão é a figura do sacerdote. Agora prestem atenção. Barba de Arão e vai até para as vestes. Quem que é o nosso sacerdote? O pastor Daniel, o senhor pastor Fábio. Não, o nosso sacerdote, o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. E vamos supor assim, nós que somos pastores auxiliares de Jesus, né? Nós somos a barba. A unção que está sobre Jesus Cristo, a unção veio sobre nós. Jesus nos compara a seu corpo. A Bíblia nos compara ao corpo de Cristo. E a igreja vai revestindo o corpo de Cristo com a unção de Cristo Jesus, com o poder, com a unção de Cristo Jesus. O fato, então você tem aqui a barba de Arão, ou seja, que está grudado na cabeça, que no caso é a liderança, mas vai escorrendo pela gola e vai até a orla das suas vestes, até o tecido do talite, vai até pegar, ou seja, até o final das vestes, ou seja, pega a unção, sai de Jesus, desce sobre a liderança que está na frente do trabalho, vai passando para as pessoas que estão sempre participando e vai chegar até, vamos supor que entre agora alguém que nunca pisou aqui, que nem crente é, que nem cristão é,
e entra aqui agora e senta, recebe uma porção da unção também. A primeira coisa, a gente é revestido de Cristo. Gálatas fala, sede revestidos de Cristo. A primeira coisa, uma das coisas que a gente ganha, revestimento. Cobertura espiritual, você está sobre a cobertura espiritual de quem? Eu estou sobre a cobertura do pastor fulano, eu estou sobre a cobertura do pastor... Não, a nossa cobertura espiritual é o Senhor Jesus que nos dá. E o fato de nós estar, Jesus disse assim, permanecei em mim. Como que a gente pode permanecer em Jesus sem estar ligado ao corpo dele? Então a cobertura espiritual é quando a unção de Jesus que é derramada sobre a igreja chega até nós, a mesma unção. Diz assim, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, sobre o monte Sião. Orvalho são pequenas gotículas de água, não é uma chuva, é pequena gotícula de água, aquela região desértica quase não chove, chove muito pouco, mas de noite, quando esfria a temperatura, se formam pequenas gotículas de água lá na região seca de Hermon, e essas gotículas se juntam tipo uma tiririca que cresce, que consegue crescer na região desértica, né? E essas gotículas de água é suficiente para hidratar esse tipo de planta de relva, e daí vem uma cabra, vem lá e come essa relva, e essa cabra vai dar leite para uma família inteira. O orvalho de Hermon parece uma coisa invisível, tu não vê, se tu sair caminhar, né, tu não vai se sentir, não vai ficar molhado nem nada. No entanto, esse orvalho é suficiente para sustentar, mesmo que tu não veja. Ou seja, a participação na comunhão faz com que Deus provenha de maneira que tu não consegue entender de onde veio. Então, primeiro, a unção de Jesus está sobre ti, porque tu está participando. Segundo, a provisão está acontecendo de maneira que tu não consegue nem enxergar. Da mesma maneira que tu não enxerga o orvalho, tu não enxerga todo esse processo, mas Deus está sustentando a ti, está sustentando a tua família, está provendo coisas que tu precisa, sem tu nem perceber, como orvalho. E o terceiro ponto, pode passar? Ali onde nós congregamos. No Monte Hermon? Não. Onde nós estivermos congregados. Ali onde os irmãos se reúnem. Ali onde a igreja é igreja. Porque não existe igreja individual. Para ser igreja tem que ter grupo. Onde a igreja se reúne, é ali que Deus vai derramar a bênção que tu precisa. É na igreja. Quando Deus me abençoar, eu vou para a igreja. Pode ficar esperando. É na igreja que Ele vai te abençoar. Mas eu fui e Ele não me abençoou. Aconteceu com 480 pessoas que ouviram Jesus falando para ficarem em oração e não ficaram. 120 receberam a bênção, porque estavam congregando. E outra coisa, vida para sempre, que está falando de salvação. Está falando de salvação, quer dizer, pastor, não, porque a Bíblia fala que se eu for batizado, eu estou salvo. Que batismo é? O batismo é um símbolo, é um contrato, mas se tu não cumpre o teu contrato, tu não está garantido pelo contrato. O batismo foi um ato em si, mas nós devemos viver em novidade de vida. Jesus diz: permanecei em mim, permanecei em mim. A participação, talvez a participação da igreja não gere salvação, mas a verdade é que os salvos se reúnem. Os salvos se reúnem. Talvez não seja a participação que salve, mas os salvos se reúnem, porque os salvos foram aqueles que foram inseridos no corpo de Cristo, e quem está no corpo de Cristo não vai querer se separar do corpo de Cristo. Então sim, a bênção é derramada, a salvação é confirmada, vamos dizer assim,
a provisão é dada de maneira que tu não enxerga, a alegria, a paz vem sobre a tua vida, a unção do Espírito Santo é derramado sobre ti, porque a igreja não é para, tal pastor, eu vou na tal igreja porque o pastor é mais ungido, mas não é o pastor que é ungido. Jesus derrama a unção não sobre um, mas sobre todos aqueles que estão em comunhão. A unção é compartilhada na igreja, senão não é igreja. A unção é compartilhada, a bênção acontece, mas é necessário permanecer, né? E o que vocês estão ganhando hoje que estão aqui? Hoje, nesse momento, vocês estão sendo ungidos pelo poder de Deus. Podem ter certeza disso. A unção, eu gostaria que Deus me ungisse. Deus já está te ungindo. Agora tu só precisa tomar posse, como dizem alguns, né? No sentido de tomar consciência que Deus já te ungiu, Deus está te ungindo. A unção do Senhor está descendo e vai pela orla das vestes, até a orla das vestes, até o final da igreja. A unção de Deus está aqui. A provisão do Senhor está sendo derramada como orvalho. Tu não está vendo o orvalho cair, mas a provisão de Deus está vindo. E ao mesmo tempo Deus está derramando a bênção que tu está precisando e está confirmando o selo da tua salvação, a vida eterna. Deus tem coisa para ti ainda nessa vida, mas o melhor vai ser depois, porque haverá um tempo ali, depois que a gente viver a nossa unção, depois que a gente viver a alegria da comunhão, depois que a gente viver a provisão de Deus, depois que a gente passar uma vida toda em comunhão com a igreja, nós vamos ser transferidos dessa igrejinha pequena para uma igreja maior, bem maior. Todos os santos, todos os salvos, juntos, vivendo sob a unção de Cristo, sendo alimentados pela presença do Deus Todo-Poderoso, na alegria da salvação para todo sempre. É isso que nos espera. Comece a ensaiar viver em igreja, porque o que tu acha que vai ter depois? Tem dois caminhos, a Bíblia não fala de mais caminhos, a Bíblia só fala de dois: um caminho para a igreja dos salvos e um caminho para os desgarrados, junto com o diabo, qual foi o pecado do diabo? Se desligar da comunhão com Deus. O diabo tinha comunhão, né? Antes de ser o diabo, aquele anjo, que a gente não sabe o nome, aquele querubim ungido, o pessoal botou o apelido de Lúcifer, mas não é, a gente não sabe o nome dele. Aquele querubim ungido estava em comunhão com Deus. Qual foi o pecado dele? Ele saiu da comunhão com Deus. E como Deus é bondoso, ele criou até um lugar para acomodar, porque nós somos eternos. A gente não vai se tornar eterno, a gente já é eterno. O que a gente está fazendo aqui nessa vida é definindo aonde a gente vai passar o resto da nossa eternidade. Mas todos nós somos eternos. A gente vai escolher, vamos passar a eternidade com a igreja, ou vamos passar a eternidade com esse querubim que quis sair fora. Mas nós já somos eternos. Deus nos convida para viver em comunhão, a bênção na comunhão. Nós estamos sendo abençoados, né? E eu tenho certeza que nessa unção que Deus está abençoando, para que a gente possa também compartilhar essa verdade. Por isso que o inimigo tanto ataca, por isso que o inimigo tanto coloca setas de dúvida, de desconfiança, de enfado, de cansaço. Eu nunca vi, quer dizer, não que não aconteça, eu tenho pessoas com burnout, mas é muito difícil tu pedir demissão porque tu não gosta do pastor, do colega ou do teu patrão. É muito difícil. Acontece, mas é muito difícil. No entanto, eu não gosto de tal irmão. Eu sou do Grêmio e ele é do Inter. Então não vou na igreja. É muito difícil, quer dizer, eu nunca vi alguém pedir demissão porque tocam uma estação de rádio que não gosta dentro do escritório do trabalho. Acontece. Mas muitas pessoas não cantaram aquela música que eu gosto, então eu não vou. Eu não gosto do pastor, eu não gosto daquele irmão, eu não gosto. Gente, é muito mais sério do que isso. Parem para pensar.
uma figura da Bíblia, está lá em Gênesis, que é a Arca de Noé. A Arca de Noé. Para imaginar que transtorno, pobrezinho do pastor Noé, né? Cuidado, imagina como é que o pastor Noé vai acomodar um leão e uma ovelha no mesmo espaço. Como é que o pastor Noé vai acomodar uma cobra e um passarinho no mesmo espaço? Como é que o pastor Noé vai acomodar, cachorro e gato no mesmo espaço? E um come tal coisa, e outro come tal coisa. É difícil. E para daquela bicharada que estava lá, e para a família de Noé que estava naquele barco, foi difícil. Imagina para aquela família passar 180 dias, né, cheirando bosta de bicho, desculpe a palavra. Passar nisso, né, estrume e tal, e aquele cheiro ruim. É difícil, é complicado. Mas qual era a outra opção? Morte. Qual era a outra opção? Perder a salvação. A igreja do Senhor, ela não é perfeita porque ela ainda é militante. Ela não é perfeita porque tu não é perfeito, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. Mas a opção é pior. A opção é perder a comunhão com Deus. Vale a pena pagar um precinho de certa tolerância, de paciência, de perseverança, para a gente ganhar todos esses benefícios de não estarmos sozinhos, de vivermos em comunhão com alegria, de recebermos a unção do alto, de recebermos a provisão do orvalho de Hermon, né? De recebermos as bênçãos que a gente precisa e confirmarmos a nossa salvação. Vale a pena ser igreja. Igreja não é um lugar para onde tu vai. Igreja é algo que tu é, ou tu não é. E nós somos. E por sermos, estamos conferindo tudo isso. A bênção e a vida para sempre é derramado aqui no nosso meio. Amém? Vale a pena. A outra opção é se jogar no mundão que está perdido. Vale a pena. Aqui, assim como Noé teve toda a sua família um lugar de segurança, aqui há segurança para toda a tua família, há segurança para o teu cônjuge, há segurança para os teus filhos, há segurança para os teus pais. A igreja é um lugar de segurança. Tem problemas? Tem. Quando não vai ter? Na igreja celestial, na igreja gloriosa, não vai ter isso. Aqui vai ter alguns problemas, mas a segurança ainda vai ser maior e melhor. É aqui que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Quando te perguntarem no domingo ou na quarta de noite, onde é que tu está indo? Sim, eu estou indo por amor ao meu irmão que precisa do meu incentivo de eu estar lá, mas eu vou voltar com a minha bênção e confirmando minha vida para sempre. Quer vir comigo? Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui, por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, meu Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus. Dê a tua graça. Abençoa, Senhor, com a tua certeza. Derrama sobre nós que aqui estamos, Senhor, meu Deus, a alegria de estarmos em comunhão. Derrama sobre nós, Senhor, meu Deus, a tua unção, que vem, Senhor, sobre a cabeça de Arão, até a sua barba e até a orla das suas vestes, tomando cada um daqui, Senhor, meu Deus. A tua unção que despedaça todo jugo, a tua unção que gera dons, que produz fruto do Espírito em nossas vidas. Derrama sobre nós, Senhor, meu Deus, o orvalho de Hermon, que venha nos dar, Senhor, meu Deus, provisão daquilo que nós nem imaginamos, que nem vemos, mas tu produz. Pai amado, todos nós aqui precisamos de coisas, de atitudes, de situações. Alguns precisam de cura, outros precisam de provisão, outros precisam de direção,
outros precisam de outras necessidades, mas a tua palavra diz, Senhor meu Deus, que aqui reunido, tu derrama a tua bênção, e confirma, Senhor meu Deus, em cada um, sela-nos, em cada um, Senhor meu Deus, a bênção da vida para sempre, da salvação eterna, para nós e para a família. Nós queremos fazer parte, nós queremos permanecer contigo, Jesus. Nós queremos permanecer contigo, a ponto de tudo aquilo que nós em concordância orarmos, tu realiza para a glória de Deus Pai. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Passando para o dirigente.